Eu sou a primeira vereadora negra eleita nesta cidade e sofro sistematicamente a violência política de gênero, que vem inclusive ganhando repercussão nacional e vem impactando muito, inclusive, a política institucional no estado do Espírito Santo. Eu sou Camila Valadão, resido na cidade de Vitória, no Espírito Santo, estou vereadora aqui na cidade de Vitória e agora candidata a deputada estadual com essa missão de levar um mandato feminista, antirracista para a Assembleia Legislativa. A minha trajetória política, ela mescla um pouco dessas coisas, assim, a militância nos movimentos sociais, eu fui do movimento estudantil, participei do movimento de mulheres, tive também uma inserção no movimento negro, principalmente na atuação no âmbito da juventude, movimento de direitos humanos, mas eu também comecei a militância político-partidária muito jovem, né? Eu me filiei no meu primeiro partido político aos 17 anos de idade. Então eu fui meio que mesclando ativismo social com a militância política partidária. Eu acho que o que tem diferente nessa trajetória é quando eu começo a me perceber como não só alguém que está construindo um partido político, mas também como alguém que coloca o seu corpo, o seu rosto para a disputa político-institucional partidária. Então acho que esse é aí uma virada, digamos assim, nessa militância. Nós estamos aqui no centro de Vitória, que é a região que nós chamamos de centro histórico da capital, na escadaria Mário Ortiz. Essa escadaria é uma escadaria bastante simbólica. Vitória é uma ilha com um nome de mulher também. Lamentavelmente, as principais ruas, avenidas da nossa cidade têm nome de homens, muitas vezes nome de ditadores, inclusive. Então, para nós, estarmos aqui significa celebrar essas mulheres que participaram da história do Estado e também Maria, né? E são tantas Marias, portanto, falar também das mulheres comuns do Espírito Santo. Embora Vitória tenha nome de mulher, lamentavelmente, assim, se a gente considera os índices, historicamente essa cidade ocupa os piores índices, por exemplo, de feminicídios nacionalmente. A gente não tem, portanto, uma lógica de cidade pensada e que acolha as nossas mulheres. Eu não topo construir nenhuma pauta e nenhuma luta que não coloque a vida das mulheres, o feminismo, como um eixo fundamental e estratégico. Assim. Não topo dialogar, assim, aquela coisa, não abro mão. Porque falar do feminismo é exatamente falar da possibilidade de construção de uma sociedade verdadeiramente emancipadora. E aí a gente não tem como abrir mão da pauta das mulheres para fazer concessões e negociações pensando assim, lá no futuro a gente fala disso, não existe. Portanto, falar do feminismo é falar de uma estratégia de emancipação que precisa passar centralmente pela vida das mulheres na sua diversidade. Isso é outra coisa importante de ressaltar. O feminismo que eu defendo incorpora a luta antirracista, incorpora, por exemplo, as mulheres trans, as mulheres periféricos, as mulheres jovens, as crianças, as idosas. Então, contemplando as mulheres na sua diversidade urbana, rural, enfim. Então, que o nosso feminismo seja um feminismo verdadeiramente diverso e emancipador. E isso tem que estar em todas as lutas, em todos os lugares. A outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é como que um mandato político que seja de uma mulher precise incorporar todas as pautas principais que perpassam a vida das mulheres. Então, por exemplo, pensar a reprodução social, creches, saúde, a política, por exemplo, de segurança, de transporte público, que é uma das coisas, a maternidade, o Espírito Santo tem altas taxas de violência obstétrica, então esse é um tema que também precisa ser pensado. Então, pensar um mandato e uma construção política pautada pelo olhar das mulheres é pensar, inclusive, uma sociedade mais justa para todo mundo, né? Então, se é uma sociedade acolhedora para as mulheres, vai incluir todo mundo. 2022 é duro, não morremos, embora muitas a gente tenha perdido nesse caminho. E vamos seguir firmes na luta, com esperança, olhando olho no olho. E eu não tenho dúvidas que nós vamos sair mais vitoriosas na construção de um país que nos respeite e nos acolha na nossa diversidade.